Então eu vou mostrar para vocês aqui como que é o funcionamento do torciômetro. Tá? Algumas pessoas chamam de torcímetro. Então eu vou mostrar alguns componentes, como a gente vai fazer o setup dele, ou seja, os ajustes e como são os comandos aqui de funcionamento. Então a primeira coisa, aqui na parte traseira, ó, veja se é possível aqui, nós temos o botão para poder ligá-lo, lembrando tensão 220, então colocamos lá na tomada 220 e aqui nós começamos os primeiros ajustes do aparelho. Então eu vou demonstrar como que funciona. Aqui nós temos a barra giratória, quando eu der o start, né, ele vai fazer o movimento aqui para aferir a questão das torções, o registro dessas torções, depois eu mostro esse comando. Aqui nós temos uma barra que nós chamamos a barra de alongamento, então conforme o fio vai soltando, né, aqui as torções, ela vai alongando o fio. Se eu não tiver um limite para o alongamento, ele vai romper o fio, então eu tenho que determinar também qual é o alongamento e através aqui desse ajuste, ajustar a média desse alongamento. Depois eu mostro esse funcionamento. Então aqui no corpo do aparelho, nós temos a barra de 500 milímetros. Então eu vou ter o número de torção por uma determinada unidade de comprimento. Como nós temos aqui nesse ponto, ó, 500 milímetros, o resultado teoricamente que eu teria quando eu fizesse a distorção do fio, seria a distorção em 50 centímetros. Então eu teria que multiplicar esse resultado por 2. Como eu faço a distorção e depois eu vou torcer novamente o fio, eu teria que dividir esse número por 2. Então o divisor e o multiplicador, eles se anulam, então significa que o resultado que eu obter no visor já vai ser a minha torção por metro. Então, conforme especificado, no botão traseiro eu vou ligar o equipamento. Tem uma mensagem. Primeira questão que eu tenho que fazer é o ajuste do equipamento. Então aqui nós temos alguns comandos. O set, né, que seria o ajuste. Os botões superior e inferior para mim fazendo as escolhas das minhas opções. Então vamos lá. Primeira escolha. O método de teste. Nesse equipamento nós teremos 4 métodos de teste. O direct, que ele apenas vai distorcer o fio. Eu consigo fazer o comando manual, onde eu vou trabalhar com fios retorcidos. O sistema single twist, ou seja, um sistema de simples distorção. Então o equipamento vai distorcer o meu fio e depois torcer o meu fio novamente até que o meu cursor aqui de alongamento vá numa posição e retorne à posição 0. Então significa que eu distorci o fio e torci novamente. Depois nós temos o teste duplo twist, untwist, ou seja, dupla torção. Então ele vai fazer distorcer, torcer, depois distorcer novamente e fazer uma segunda torção. E 3 torções, ou seja, distorce, torce, distorce, torce e distorce, torce. Então no nosso caso nós vamos escolher uma única distorção, torção, né? O single, simples. Na sequência, nós temos o sentido, a direção que vai girar esta haste. Então, quando nós temos aqui o anti-clock, ou seja, anti-horário, e sistema horário. Para torções S, anti-horário, para torção Z, o sistema horário. Novas regulagens, 800 rotações por minuto. Esse aqui eu não vou alterar esse parâmetro, mas eu consigo fazer o ajuste de 1500 e 800, vou deixar com 800 rotações por minuto. Qual é o comprimento, né, da minha barra que eu tenho no corpo do equipamento, ou seja, torções por 250 milímetros, torções por 500 milímetros. Lembrando que no teste de distorção e torção, eu teria que fazer a divisão desse resultado por 2, mas como eu estou trabalhando com 500 milímetros, eu teria que multiplicar por 2. Então o divisor e o multiplicador se anulam e o resultado no meu visor já dará a torção por metro. Nesse caso aqui eu tenho que fazer a escolha de 500 milímetros na minha barra. Então eu tenho várias opções, eu vou escolher aqui 500 milímetros. Quantos testes nós iremos fazer? Né? Questão do pré-teste, o preset, que seria aqui um contador ao final, caso eu esteja fazendo a
torção direta e a densidade aqui do fio em Nm. Então esses parâmetros aqui não vão mexer. Meu aparelho está pronto para ser utilizado. Para determinarmos o alongamento do fio, para cada espessura de fio, nós teremos que colocar uma carga pré-tensora nessa parte traseira do equipamento. Então ele puxa essa barra aqui. Então eu tenho para cada espessura de fio uma carga pré-tensora. Como nós já fizemos os cálculos, eu tenho que determinar qual é a carga pré-tensora, né, em centinewtons. Então nós colocamos lá 0,5 centinewtons para cada tex de fio. Como nós já calculamos o NE30, transformamos ele em 19 tex, multiplicamos por 0,5, ele deu aproximadamente 9,8 centinewtons. Então eu vou pegar aqui o pezinho de 10 centinewtons. Então eu tenho variando, 0,5 centinewton, 1 centinewtons, 2, 5, 10, 20 e 50. Vou pegar esse peso e vou colocar como a carga pré-tensora para começar a fazer os meus ensaios. Uma vez determinado então o nosso peso em centinewtons, nós vamos colocar o fio e determinar qual é o alongamento desse fio aqui em milímetros. Então eu vou colocar ele aqui na barra, posiciono na minha barra esquerda na posição 0, aciono aqui a garra para prender o fio na minha barra aqui de rotação, posição 0, e vou dar o start e acompanhar qual é o alongamento, onde vai haver o deslizamento das fibras e o rompimento do fio. Então estamos chegando aqui 9 milímetros, 10, 11, 12, 13, 14 milímetros. Houve o deslizamento das fibras. Vou repetir esse teste 3 vezes. Então vamos lá, de maneira bem rápida. Dez, 11, 12, 13, 14 milímetros novamente. Terceiro ensaio, coloco na posição 0. E vamos acompanhar a barra pela terceira vez. 10, 11, 12, 13, 14 milímetros novamente. Então significa que a minha média entre os 3 testes de deslizamento de fibra foram em 14 milímetros. Então a minha média vai ser 14 milímetros de alongamento. Eu vou regular o meu aparelho para que ele tenha 50% de alongamento do fio. Então, se deu a média 14, eu vou registrar aqui na minha barra a posição de 7 milímetros. Ou seja, o fio vai distorcer e não vai ocorrer o problema de deslizamento das fibras. Então, eu consigo distorcer e torcê-lo novamente. E aí, estamos aptos para fazer o nosso teste de torção. Então, aqui na barra, 14 milímetros de deslizamento de fibras, ou seja, ruptura do fio. Faço a média. Dos 14 milímetros, então eu pego 50% e coloco como limite de alongamento do meu fio. No caso aqui, 7 milímetros registrado então nessa barra de alongamento. Bom, então o procedimento para a gente fazer o ensaio, vou passar o fio como nós fizemos ali no alongamento. Então aperto aqui essa pinça, prender o fio na primeira garra, trago ele na posição 0. Um detalhe, se eu der o start para iniciar o teste e ele não estiver na posição 0, ele me avisa que eu tenho que colocar ele na posição 0. Então, como ele não está na posição 0, vou trazer ele na barra de alongamento na posição 0. Está aqui. Romper esse resto de fio e iniciar o primeiro ensaio. Lembrando que nós determinamos 3 ensaios. Aqui no visor nós já temos o resultado em torções por metro do primeiro ensaio. Ele veio até a posição de alongamento 7 que nós determinamos e ele vai retorcer o fio até a posição 0.
Já temos no visor 760 torções por metro e ele começou a torcer o fio. Quando chega na posição 0, interrompe o teste e finaliza o primeiro teste. Então nós tivemos 885,10 torções por metro. Então, deixa eu repetir os dois ensaios, né, fazer o segundo e o terceiro. Retiro um pouco de fio para não ter um vício. Start, segundo ensaio. Se ajustássemos a velocidade em 1.500 rotações por minuto, ele faria esse teste mais rápido, mas pelo menos assim a gente tem um controle melhor do ensaio. Chega na posição 0, me dará 840,30 torções por metro. E por fim, o terceiro ensaio. Colocamos na posição 0, Start. Lembrando que ele está distorcendo o fio e torcendo novamente. Então, quando distorce, ele chega numa posição de limite de alongamento em 7 milímetros. E quando retorce, ele volta à posição 0, concluindo o teste. Chegou à posição 0, finalizamos 910,30 torções por metro. Agora no nosso módulo eu consigo verificar os meus resultados. Então, Process, na tecla, baixando aqui, BWD, nós temos resultado da amostra 1, resultado da amostra 2 e o resultado da amostra 3. Eu posso verificar também algumas questões como, agora apertando FWD, nós temos 3 amostras, qual foi a minha média, os resultados, né, o valor médio dos meus ensaios, aqui qual que foi o meu valor intermediário e temos o nosso desvio padrão e o nosso coeficiente de variação. Então, através desses dados, eu consigo fazer a parte estatística dos meus ensaios. Poderia ter uma impressora onde nós teríamos esses resultados impressos, mas nesse caso específico nós temos ele aqui então só na nossa tela do aparelho. E assim nós concluímos então o nosso ensaio.